Então, nós temos aqui a principal moeda energética utilizada por todos os organismos vivos, sejam eles procariotos ou eucariotos, a adenosina trifosfato, ou também denominada de ATP. Bom, por que que nós chamamos o ATP de moeda energética? Justamente porque ele se comporta como uma moeda mesmo, né? O que seria então uma moeda, né? A moeda é um objeto que tem valor de troca, né? E no caso aqui, a troca é uma troca de energia química, né? A energia química fornecida pela a hidrólise do ATP, a ADP ou mesmo a AMP, ok? Essa energia química gerada por essa hidrólise do ATP, ela pode ser utilizada, né, ela pode ser trocada, na forma de diversos outros processos energéticos, né. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para processos muito importantes, tais como, por exemplo, fosforilação de outras moléculas, de outros substratos, tais como a glicose, por exemplo, a frutose, né, ou mesmo proteínas, né, eh, glicerofosfolipídios podem ser gerados por fosforilação, por exemplo, de moléculas de glicerol. No caso, processos complexos como a síntese proteica também podem ocorrer, né, com a energia disponibilizada pela hidrólise do ATP, né, desta moeda energética, por exemplo, e uma diversidade de outros processos complexos que ocorram dentro das células. Então, devido a isso, devido a esse valor de troca, né, que essa troca energética, né, principalmente em termos de energia química, né, principalmente, que o ATP ele é denominado de grande moeda energética dos seres vivos, ok? E essa energia ela advém justamente da estabilização dos grupos que são gerados após o processo de hidrólise, que nós vamos ver agora em detalhes no próximo slide. Então, nós temos então as bases químicas da grande variação de energia livre, né, do grande processo exergônico associado com a hidrólise da molécula de adenosina trifosfato, né? Então nós temos então a adenina, tá ligada à ribose, e aí a adenina com a ribose forma o nucleosídeo de adenosina, tá? E aí então a adenosina ela pode ser mono, di ou trifosfatada, como nós vimos na aula de nucleotídeos, tá? E ácidos nucleicos. Caso ocorra um processo de hidrólise, né, na posição justamente, né, que liberaria esse último fosfato ou fosfato gama, né, alguns processos irão ocorrer estabilizando os componentes, né, inclusive no caso o fosfato e a adenosina difosfato ou ADP, ok? Então, a hidrólise provoca a diminuição da repulsão entre as cargas que ocorrem nos fosfatos, ok? Este é um primeiro movimento. Posteriormente, ocorre um segundo movimento, que é a questão da estabilização da molécula de fosfato inorgânico por ressonância, justamente porque há uma relocalização aqui de um par de elétrons que se mantém sempre em movimento entre todos os oxigênios, tá? E aí isso envolve, obviamente, a saída desse hidrogênio, né? E aí ele se torna, então, esse fosfato, esse ácido fosfórico, né? No caso que é o fosfato, inorgânico, tá? Bom, então, existe então a hidrólise que diminui a repulsão de cargas, a estabilização por ressonância da molécula, no caso, só isso já seria suficiente para ter a ocorrência de uma grande liberação de energia livre de Gibbs, tá? Mas além disso, também ocorre também um processo de ionização, tá? A ionização, pois aqui novamente ocorre então a adição de hidrogênio que, ao ser dissociado, promove então uma ionização que também favorece então estabiliza esses produtos, tá? Então ocorre então uma diminuição da repulsão das cargas, uma estabilização por ressonância e também uma ionização. Todos esses processos juntos geram uma variação de energia livre de Gibbs em condições padrões bioquímicas, né? De em torno de menos 30,5 kJ por mol, tá?
Esses 3 processos, então, explicam realmente por que, ocorre essa grande variação de energia livre de Gibbs. Então, não que essa ligação seja altamente energética em si, mas, no caso, ocorre uma grande liberação de energia devido à estabilização, né, diminuição de cargas e ionização, né, de elementos, presentes nesse processo de hidrólise do ATP. Bom, e aí nós temos então um caso, né, se a gente comparar aqui a variação de energia livre da hidrólise do ATP, né, a gente pode comparar, por exemplo, com produtos que seriam então menos energéticos, né, como o caso da glicose 6-fosfato, o glicerol 6-fosfato, então que o caminho seria, no caso de liberar energia para que se promova a produção desses produtos, ou no caso, produtos que têm um nível energético maior do que o próprio ATP, tá? Como é o caso aqui do 1,3-bifosfoglicerato, do fosfenolpiruvato, ok? Que serão reagentes que nós veremos nos próximos capítulos, quando nós falarmos da glicólise e do catabolismo das hexoses, por exemplo, né? Pois o 1,3-bifosfoglicerato e o fosfenolpiruvato são intermediários presentes, por exemplo, da via glicolítica, né? Ou glicólise. E eles fornecem energia suficiente para que ocorra a refosforilação de uma molécula de ADP até ATP, ok? Então, há uma troca energética aqui entre intermediários fosforilados, tá? Além também da própria creatina, né? Que está ligada, por exemplo, a um fosfato e também pode ser um substrato altamente energético que irá doar energia para essa fosforilação da adenosina difosfato até a adenosina trifosfato, tá? Então, esses compostos apresentam alta energia, né, em relação a esses aqui que apresentam baixa energia. Apesar de que, também energeticamente, esses aqui também têm bastante energia, mas não tanto em comparação, por exemplo, com a moeda energética do ATP, 1,3-bifosfoglicerato, fosfenolpiruvato, ou PEP, e a fosfocreatina. Bom, então, encerrando essa parte da questão do ATP, nós vamos então encerrando a nossa aula falando das reações biológicas de oxirredução, ok? As reações em que ocorrem a perda ou ganho de elétrons, tá? Como que nós então fazemos a medida do potencial de redução padrão, né? No caso, né? O potencial de redução denotado aqui pela letra E maiúsculo, né? Padrão em condições bioquímicas, né? Esse link aqui denota em condições bioquímicas, né? Como que nós medimos então esse potencial de redução padrão bioquímico de um par redox, né? Vamos primeiro olhar nesse slide aqui, né? Nós temos que a reação, né, que em 2 prótons recebem 2 elétrons formando um hidrogênio molecular em condições padronizadas, né? Ou seja, pH 0, né? O concentração de H+, ela é 1 molar, né? Todos aqui são 1 molar. Nós temos que essa é a célula de referência, né? Ela apresenta um potencial de redução igual a 0, tá? E aí nós vemos que existem moléculas que têm um potencial de redução maior e outras que têm um potencial de redução, perdão, menor do que esta célula. Então, voltando aqui, para que nós possamos medir esse potencial de redução padrão, né, nós temos que usar, então, realmente a reação padrão de potencial de redução zero em condições padronizadas, né, usando o hidrogênio gasoso, né, molecular, tal como ocorre aqui. E no caso, perdão, e aí no caso aqui nós temos que, aqui nessa solução nós teremos também uma concentração de 1 molar de H+, né, ou do próton. Então, o próton mais a questão dos elétrons, né, quando ocorre então uma mudança de elétrons de uma solução para outra, mais a presença do hidrogênio gasoso, né, forma então a célula de oxirredução, né, do hidrogênio. Então, basta aqui que nós tenhamos, no caso nessa outra célula, alguma reação que nós queiramos avaliar, tá? Uma célula teste contendo concentrações a 1 molar, né? Padronizadas, né? Padronizações da química, né? Contendo espécies reduzidas e oxidadas, né? Para que então possam analisar o potencial de redução ou de oxidação, ok? Aqui, não sei se vocês lembram, mas essa aqui é uma estrutura de uma pilha, tá? Em que nós temos que nessa pilha nós temos uma ponte salina, perdão, a partir de uso de uma lã de vidro, por exemplo, preenchida por uma solução de KCl, e aí nós podemos fazer então essa troca
gasosa com hidrogênio molecular, né, em uma solução contendo 1 molar de H+, tá, como base, para determinar, por exemplo, o potencial de redução padrão deste lado da pilha, tá? E aí, então, a gente usa, por exemplo, um aparelho para medir a força eletromotriz, né, no caso, em volts. Bom, e aí, então, como eu falei, nós temos, então, reações que vão ter potencial de redução maiores, né, e reações com potencial de redução menores do que a reação padrão de redução dos íon H+, ok? E esse potencial de redução padrão, né, padrão químico aqui nesse caso, podem ser utilizados para calcular a variação de energia livre, tá? Para cada par redox, tá? Par redox por quê? Porque nós temos a questão de que ocorra, no caso, a redução de um par, né, no caso, e então concomitantemente haverá a oxidação do outro par, né? Para que um par seja reduzido, um outro par, né, uma outra reação, digamos assim, precisa ser, precisa ocorrer, então, oxidação, tá? Então, nas reações biológicas de oxirredução, nós temos que a variação de energia livre é diretamente proporcional à diferença de potencial de redução das espécies reagentes, né? E ao número de elétrons transferidos, tá? Aqui nós temos uma variação da, da, da quantificação da variação de energia livre de Gibbs, tá? Que é igual a menos NFWE, no caso, né? Que é menos o número de elétrons transferidos versus a constante de Faraday, né? Que é dada aqui por 96,44 kJ por mol/volt, tá? E versus a variação do potencial de redução, tá? Se nós temos isso para o ΔG real, nós também teremos isso para o ΔG em condições padrões bioquímicas, tá? Mesma coisa, né? Menos N, né, número de elétrons transferidos, versus a constante de Faraday, versus a variação do potencial de redução em condições padronizadas na bioquímica. Bom, e aí nós temos a relação entre o potencial de redução e o potencial de redução padrão, né? De acordo com a equação de Nernst, né? Que foi o pesquisador que descreveu essa equação para reações biológicas de oxirredução. Então, nós temos que o padrão de redução, o potencial de redução real é igual, então, ao potencial de redução em condições padronizadas na bioquímica, mais a constante dos gases reais versus a temperatura constante em Kelvin sobre o número de elétrons transferidos versus a constante de Faraday, multiplicada pelo logaritmo neperiano da relação entre o receptor de elétrons e o doador de elétrons, tá? Então, dessa forma, a gente pode usar isso para cada par, né? E calcular, então, a variação real de potencial de redução, tá? E assim, da mesma forma, se a gente usar padrão bioquímico, né? Nós podemos fazer também para calcular a variação de potencial de redução em condições padronizadas na bioquímica, ok? Bom, então quem são as moléculas que são os que têm a função de principais transportadores de elétrons na bioquímica, né, que nós vamos ver também nas aulas de metabolismo, né? Nós temos aqui algumas das principais moléculas. No caso aqui nós temos a nicotinamida adenina de nucleotídeo, ou NAD, tá? Na sua forma oxidada, como NAD+, tá? Então, no caso, é mais um derivado de um nucleotídeo, tá? Nós temos aqui um nucleosídeo de adenina, tá? E aí nós temos, além disso, uma ligação fosfodiéster, mais uma pentose, tá? E aí, uma vitamina, né? A niacina, que está ligada aqui covalentemente com essa pentose, tá? E aí a niacina, ela pode, então, sofrer processos de oxirredução para o carreamento, né, o transporte tanto de elétrons como de prótons, ok? Então, nós denominamos, no caso, essas coenzimas que NAD+, e NADH, a sua forma reduzida, como coeficientes de redução, tá? Ou cofatores transportadores de elétrons, tá? Ou coenzimas também transportadoras de elétrons, perdão. E aí nós temos também a flavina adenina de nucleotídeo, né, também conhecida como FAD, tá? E flavina mononucleotídeo, tá?
Então, nós temos então a versão de dinucleotídeo e de mononucleotídeo, tá? Da mesma forma, nós temos também aqui o nucleosídeo, com uma ligação fosfodiéster, e aí uma flavina mononucleotídeo, tá? Que ela tem uma função de quinona que pode receber, por exemplo, elétrons, tá? E aí promover então um rearranjo de prótons no próprio anel da quinona, ok? Na sua forma eh, oxidada ou totalmente reduzida, ok? Bom, então nós temos aí então os principais transportadores de elétrons, né? Nós falamos aí do NAD e do FAD, ok? Principalmente são esses dois que nós vamos ver em mais detalhes nas aulas de metabolismo, ok? E algumas enzimas, principalmente flavoproteínas, empregam então coenzimas da flavina, tá? Como por exemplo, a enzima que nós veremos, a acil-CoA-graxo desidrogenase, ok? Que está envolvida na reação de oxidação de ácidos graxos, né? Que possui, por exemplo, a flavina de nucleotídeo, tá? A dihidrolipoído desidrogenase, que forma um complexo da piruvato desidrogenase, que usa FAD, ok? A succinato desidrogenase, que forma o complexo 2 na respiração, tá? Contém FAD, ok? Entre diversas outras enzimas que apresentam, então, grupos prostéticos, né? Ou coenzimas que atuam como transportadores de elétrons, ok? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula também, ok? Nós aqui então fechamos essa primeira parte da matéria, com essa parte da questão da estrutura, da função, e aí introduzimos também a bioenergética para vocês saberem, por exemplo, as relações de energia dentro dos sistemas biológicos, tá? A questão dos conceitos fundamentais da termodinâmica, tá? Então agora nós iniciaremos nas próximas aulas as primeiras aulas sobre o metabolismo, tá? Iniciando sobretudo com a parte do catabolismo, tá? E depois prosseguindo para a parte do anabolismo em maiores detalhes, ok? Gente, é isso então. Um forte abraço a todos e espero que todos fiquem bem.